Olá, meus queridos e queridas. Aqui estamos para mais um estudo bíblico. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, vamos falar sobre a pressa que às vezes tenta roubar a nossa paz. Você já sentiu que precisava resolver tudo agora por medo do tempo? Vamos aprender com o rei Saul como acalmar o coração ansioso. Se inscreva no canal e ative o sininho para crescermos juntos. Vamos ao estudo. 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Disse Samuel: Você agiu como um tolo. Você não obedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se o tivesse feito, ele teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora, o seu reino não subsistirá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Saul estava em Gilgal, e o cenário ao seu redor era de puro desespero. Imagine a pressão sobre os ombros desse homem. Os filisteus haviam se reunido em Micmas com uma força gigantesca, milhares de carros de guerra e soldados como a areia da praia, enquanto o exército de Israel era pequeno e estava aterrorizado. O povo, sentindo-se encurralado, começou a fugir para cavernas, buracos e rochas, escondendo-se de qualquer maneira. Saul via seus homens desertando um a um, e a promessa de Samuel era que ele chegaria em 7 dias para oferecer o sacrifício e buscar a direção divina. O tempo passava, o 7º dia chegou, mas Samuel ainda não tinha aparecido aos olhos de Saul. A ansiedade de Saul não nasceu da maldade, mas de um coração que se sentiu sozinho diante de uma ameaça real. Ele olhava para o horizonte e não via o profeta. Olhava para o lado e via seus soldados sumindo. Naquele momento, ele sentiu que o controle da situação estava escapando por entre seus dedos. Foi então que ele cometeu o erro fatal de assumir um papel que não era dele. Movido pelo medo de ser abandonado e pela pressa de resolver o problema com as próprias mãos, ele mesmo ofereceu o sacrifício. Saul acreditou que o ritual religioso forçaria uma solução, esquecendo-se de que a obediência e a confiança no tempo de Deus são muito mais preciosas do que qualquer esforço humano precipitado. O grande erro de Saul foi permitir que o barulho do caos externo fosse mais alto do que a instrução que ele havia recebido. Ele tentou manipular o sagrado para aliviar sua própria angústia. Quando Samuel finalmente chegou, o dano já estava feito. Saul não perdeu o reino por falta de habilidade militar, mas porque não conseguiu dominar a tempestade que acontecia dentro de si mesmo. Ele agiu como se Deus estivesse atrasado e como se ele, Saul, fosse o único responsável por salvar o dia. Essa desconexão entre o que ele sabia ser o certo e o que o medo o empurrou a fazer é o que levou à sua queda espiritual e emocional. Trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes nos sentimos exatamente como Saul em Gilgal? Os filisteus de hoje podem ser as contas acumuladas, a saúde que nos preocupa ou um sonho que parece estar sendo ameaçado pelo tempo. A ansiedade sussurra no nosso ouvido que precisamos dar um jeitinho, que não podemos mais esperar e que, se não agirmos agora, tudo estará perdido. Muitas vezes, nossa autoestima é ferida porque achamos que nosso valor depende de resolvermos tudo sozinhos e de forma imediata. Mas a verdadeira força está em entender que a espera não é um sinal de fraqueza, mas um exercício de resiliência e confiança profunda. Você não precisa carregar o peso do mundo nas costas. Ter compaixão consigo mesmo significa aceitar que existem processos que fogem ao seu controle e que está tudo bem não ter todas as respostas agora. Quando tentamos forçar portas que ainda não devem ser abertas, acabamos nos desgastando e perdendo a paz que nos sustenta. Lembre-se de que você é amado por quem você é, e não apenas pelo que você consegue realizar sob pressão.
Ter foco é saber discernir entre o que é sua responsabilidade e o que deve ser entregue nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. A resiliência de um coração firme nasce no silêncio da espera. Quando o medo do tempo tentar te apressar a tomar decisões das quais você pode se arrepender, respire fundo e reafirme sua confiança. Não deixe que a urgência do mundo roube a sua integridade ou o seu foco no que é eterno. Você é capaz de suportar o intervalo entre a promessa e o cumprimento, pois o seu valor não muda conforme o relógio. O segredo para uma vida vitoriosa não é a ausência de problemas, mas a presença constante de uma fé que sabe esperar com dignidade e esperança. Agora, eu convido você a fechar os olhos e acalmar os seus pensamentos. Vamos juntos falar com aquele que compreende cada uma das nossas batalhas internas e que tem o bálsamo certo para curar a nossa ansiedade. É o momento de entregarmos as nossas pressas e as nossas preocupações. Vamos fazer uma oração para buscar essa paz que tanto precisamos e renovar as nossas forças para seguir adiante com clareza e amor no coração. Amado Pai, neste momento de quietude, elevamos nossos pensamentos a Ti. Reconhecemos que muitas vezes o mundo ao nosso redor parece barulhento e urgente demais. Sentimos a pressão dos dias, o peso das responsabilidades e aquela voz constante da ansiedade que nos diz para corrermos, para resolvermos tudo agora, mesmo quando não sabemos para onde ir. Pedimos perdão pelas vezes em que, como o rei Saul, deixamos o medo do futuro ser maior do que a nossa confiança na Tua providência. Ajuda-nos a silenciar as vozes externas que nos cobram resultados imediatos e a ouvir apenas a Tua doce voz, que nos chama ao descanso e à confiança. Senhor, pedimos que derrame sobre cada coração aqui presente a paz que traz clareza. Que possamos entender que o nosso valor não está na velocidade com que conquistamos as coisas, mas na integridade do nosso caminhar contigo. Fortalece a nossa autoestima para que não nos sintamos inferiores ou incapazes quando o tempo de espera parece longo. Que a resiliência floresça em nosso interior, permitindo que fiquemos firmes e constantes, mesmo quando o horizonte parece incerto. Entrego em Tuas mãos cada preocupação que tira o sono, cada projeto que parece travado e cada dúvida que tenta roubar o nosso foco. Que o Teu amor nos envolva de tal forma que a pressa perca a força sobre as nossas decisões. Ensina-nos a focar no que realmente é eterno. O amor ao próximo, a compaixão por nós mesmos e a fé que não se deixa abalar pelas circunstâncias visíveis. Que cada passo dado hoje seja guiado pela esperança, sabendo que o Teu tempo é perfeito e que nada do que realmente precisamos nos faltará. Que ao final deste dia possamos deitar a cabeça no travesseiro com a certeza de que não precisamos carregar o amanhã antes da hora. Renovamos nossa mente e nosso espírito, declarando que somos guiados pela Tua luz e sustentados pela Tua graça infinita. Amém. Concluímos este estudo bíblico com essa mensagem de renovação e clareza para o seu caminho, entendendo que a verdadeira força não está em correr mais rápido que os outros, mas em caminhar no passo certo. Ao olharmos para o erro de Saul, recebemos um convite precioso para reavaliar como lidamos com as nossas próprias esperas. A vida prática nos exige respostas imediatas o tempo todo, mas ser uma pessoa segundo o coração de Deus, como o versículo nos aponta, significa ter a coragem de dizer não à pressa que nos desfigura. Quando você escolhe não se precipitar diante de uma dificuldade, você não está sendo passivo. Você está exercendo uma forma superior de domínio próprio e foco. É nesse espaço entre o problema e a solução que o seu caráter é moldado e sua autoestima é fortalecida,
pois você descobre que sua segurança não depende do resultado final, mas da fidelidade com que você conduz o processo. Imagine a sua rotina agora, aquela decisão que parece não poder esperar, aquele projeto que você quer ver pronto de qualquer jeito, ou aquela resposta que o outro ainda não deu. O erro de Saul nos ensina que o sacrifício feito fora de hora perde o seu valor. Na sua vida, isso significa que agir pelo impulso do medo pode até trazer um alívio temporário, mas rouba a paz duradoura. Ser resiliente é entender que o silêncio de Deus não é ausência, mas um tempo de preparação. Você é capaz de gerenciar sua ansiedade ao reconhecer que não precisa ser o salvador da sua própria história. Quando você descansa na soberania divina, você se torna alguém muito mais magnânimo e equilibrado, capaz de liderar sua própria vida com uma visão que vai além do momento presente. Portanto, leve para a sua semana essa perspectiva otimista. Você tem permissão para desacelerar. O sucesso que você busca não vai fugir de você apenas porque você decidiu esperar pelo tempo certo. Pelo contrário, o que é seu encontrará um caminho até você de forma muito mais plena se o seu coração estiver em paz. Cultive o hábito de respirar fundo diante do caos. E lembre-se de que a integridade vale muito mais do que a velocidade. Você está crescendo, está aprendendo, e cada minuto de paciência é um investimento na sua própria estabilidade emocional. Siga com foco, sabendo que ser alguém segundo o coração de Deus é, acima de tudo, ser alguém que confia no amor que nunca falha e na mão que nunca se atrasa. Muito obrigado por nos acompanhar até o fim. Se este estudo sobre a paciência de Saul tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Comente abaixo um amém para eu saber que você ficou comigo até o final. Aproveite também para compartilhar este vídeo com alguém que precise desta palavra hoje, ajudando a fortalecer a nossa comunidade de estudos bíblicos. Sua presença é fundamental para nós. Que sua semana seja de paz e muita luz. E lembre-se, Deus está sempre com você.